Adriele tá aí. Beatriz. Hello, Pablo. Pronto, certinho. Vai deixando aí seu nome e o seu número, tá? Pra gente começar. E você já vai pegando seu livro, porque a gente tem uma atividade pra gente terminar, na verdade, de corrigir, que a gente tinha começado na aula passada, sobre ainda o passado contínuo, né? A atividade ficou para casa. E a gente tinha corrigido em sala A1, eu tenho certeza que a gente corrigiu. A2, a gente deu uma olhadinha, né? Então a gente vai continuar mais ou menos onde a gente parou, tá? Então vamos lá, a página é exatamente a página 38, tá bom? Bora lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Pronto. E o que era para fazer, né? Relembrando, a gente tinha estudado sobre as palavrinhas, né? While e when. A gente deveria juntar, né, duas frases, né, dois tempos verbais diferentes que a gente estudou, né, o passado contínuo e o passado simples. A gente deveria usar tanto while quanto when para juntar e fazer duas frases com duas ações, né? Vocês lembram muito bem disso. Vocês lembram que when significa quando e while significa enquanto, né? When é quando a ação acontece no momento que outra aconteceu, né? While é quando duas ações são simultâneas, né? A gente discutiu isso, tá? Mas vamos lá. A gente parou na B. Vamos continuar a partir da B, tá? Que eu sei que a 1 a gente deu certo, a B foi muito rápido. A B diz o seguinte, a gente tinha dois verbos, né? Duas ações. To eat, né, que é comer, e a gente tinha outra ação que era to break the window. Então, comer e quebrar a janela. Coloca aí no chat qual foi a frase que vocês conseguiram criar. Eu vou, claro, colocar a minha também depois, né, como exemplo. Mas a de vocês, como vocês fizeram? Enquanto eu vou digitando a minha também. A que eu criei foi essa daqui. When someone broke the window. É a página 38, tá? Não fez, Walter? Por que, Walter? Mas você pode fazer. Se você não fez, vai corrigindo aqui e vai fazendo junto comigo, tá? Eu lembro, Raíssa, eu sei que a gente começou a letra B, a gente tinha colocado muita coisa aqui, a gente colocou. Eu lembro, tá? Então eu lembro que a gente, vamos a 1 e a 2, a gente viu bastante. Mas eu coloquei o seguinte, a minha frase. Né? I was eating when someone broke the window. Né? Eu estava comendo quando alguém quebrou a janela. Quer dizer, Ana Patrícia, né? She was eating when the window broke. Tá bom, quando a janela quebrou, né? Só que assim, eu vou te dar uma observação, Patrícia, que é engraçado. Em inglês eles falam assim, quando a janela foi quebrada, que no caso ficaria assim. Eu não sei por que para eles soa mais natural falar when the window was broken, ou seja, quando a janela foi quebrada. Então é geral, porque eles têm uma ideia, isso é engraçado, que assim, a janela não quebra sozinha, eles pensam assim. Então, alguém quebrou, ou então ela sofreu a ação de ser quebrada. Por isso que às vezes eles falam, a janela foi quebrada. The window was broken. Então, às vezes, eles fazem assim também. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver a da Maria. I was going to eat in peace. Tá, em comer em paz, tá? When I looked, my son was going to break the window. Ô, Maria, boa. Eu estava indo, né, comer em paz quando eu vi seu filho, my son, meu filho, estava quebrando a janela. Pode ser? Boa, gostei. Gostei. A gente está criando, tá, Paulo Vitor? A gente está na letra B da questão 1 e a gente está criando algumas frases, tudo bem? Da Beatriz, I was eating when someone broke the window. É igual a minha, tá? Mas tá bom, vamos para a próxima, né? Vamos lá. A gente tem a letra C, que diz o seguinte, a gente tinha duas ações. Play dominoes, né, que é jogar dominó. A gente tinha to call. To call pode ser ligar, né? Pode ser chamar, pode ser ligar. E aqui a gente tem a mesma ideia, né? Eu vou, claro, colocar no chat a frase que eu criei, né? Enquanto vocês vão digitando, de vocês que eu vou dando uma olhada, a gente vai corrigindo. Dominoes when pronto. E essa. We were playing dominoes when she called. Nós estávamos jogando, né, dominó. Nós estávamos jogando dominó quando ela chamou, né? When she called. Miguel invites João to play dominoes and asked him to call Barbara. Só um detalhe, Maria.
a gente tem que fazer as frases no passado contínuos e no passado simples. Você usou o presente, né? Você colocou assim, Miguel convida João para jogar dominó e perguntou ele, ou seja, a primeira frase está no presente e a segunda está no passado. A segunda está certa, mas a primeira você tenta usar o passado contínuo. Você poderia colocar assim, ó, Miguel was inviting João, ou seja, Miguel estava convidando João para jogar, entendeu? A Patrícia, I was playing dominoes when my mother called me out for a snack. Boa, então eu estava jogando dominós quando a minha mãe me chamou para sair para lanchar, né? Pronto, ótimo. Isso aí, vamos para a próxima, né? Gostei, tá, Patrícia? Ficou ótimo. A próxima, a gente tem duas ações também, tá? A letra D, vamos para D, tá? Que assim, park the car, né? Que é a ação que a gente traduz como estacionar o carro. Embora sirva, a palavra park sirva para outras coisas também. Mas nesse sentido é estacionar o carro. Aí a outra ação era to show up. Então, vamos lá, né? Que é o que, tipo, apareceu, né? Apareceu de uma vez, show up. Algo que eu coloquei, vamos lá, vocês vão colocando de vocês e eu vou deixando a minha, né? Coloquei assim, I was parking the car, estava estacionando o carro, when, aí eu coloquei o seguinte, the teeth, essa também tem muita questão de criatividade, porque você tinha que inventar umas palavras. Ô, João, é a página 38, tá bom, João? Página 38, letra D, tá? Showed up. Pronto, aqui eu coloquei foi o seguinte, I was parking the car, eu estava estacionando o carro, when the thief, no caso que é o ladrão, tá? Eu fui pensar sobre isso, when the thief showed up, quando o ladrão apareceu. Vamos, Pablo, I were parking the car while they show up. Boa, gostei, quando eles apareceram. Eu só aconselho você colocar no passado, você colocar showed, com ed no final. Porque showed indica passado. E a nossa intenção é justamente essa, é criar uma frase usando o passado contínuo misturando com o passado simples, tá? Vamos ver o que a Ana Patrícia. I was parking the car when you showed up. Boa, gostei. Quando você apareceu. Gostei, tá? Gostei. A Maria, I stopped to park. Eu parei para estacionar o carro. Maria, de novo, seria o ideal tu usar o passado contínuo. Tipo, eu estava estacionando o carro, né? I was stopping to park the car when my friend called me asking if I wanted to show up in the famous bar in town. Olha que bacana. Eu parei para estacionar o carro e meu amigo me chamou, né, perguntando se eu queria aparecer no famoso bar da cidade. Gostei, tá? My dad was parking the car while I talked to a friend who had showed up where I was. Boa. Meu pai estava estacionando um carro enquanto eu falava com um amigo que tinha aparecido onde eu estava. Caramba, essa ficou boa, bem elaborada, tá? É isso aí, pessoal. Parabéns, tá? Vamos passar para frente, senão a gente não pode pegar também a resposta de todo mundo. Mas, Raíssa, ficou ótimo, tá? Adorei. Ficou bem completo, dá para fazer um texto com isso aí, tá? Vamos lá, próximo. A gente tem duas sessões, né? Que está escrito em português. Então, aqui é muito bom a participação de vocês também, né? Que a gente tem duas sessões. Speak Up e a sessão de suplemento. Tá? Quem se candidata aí para ler para a gente a sessão Speak Up? Tá até escrito assim, ó, Speak Up. E aí, quem quer? Você pode se candidatar. Ô, João, a gente estava na correção, tá, João? Da atividade passada. Você lembra qual era a atividade? Aquela que a gente precisava usar o while e a palavra when para criar uma frase, né? Juntando os dois tempos verbais. Você estava na aula, lembra que você estava na aula, João, mas você lembra? Ou você não fez? Ah, sim, entendi. Pois é. É porque eu não vou dar para voltar toda a correção, mas é o seguinte, a gente estava criando frases usando a palavra while e a palavra when, tá? Pode sim, tá, Pablo? E o speak up, quem se candidata para ler? Alguém? Pode sim, Raíssa, com certeza. Vai lá. Pode habilitar o microfone e ler aqui. Tá me escutando, professor? Tá ótimo, tá? A partir das atividades do Como é que fala isso? Listening. Escolha um colega de sua turma e faça perguntas usando as expressões yesterday, some days ago, last week, month. Siga o modelo abaixo. Então, o modelo diz assim.
What were you doing last week? Eu vou já explicar como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer um pouquinho diferente, porque o ambiente é outro, né? Primeiro exemplo, a primeira frase. What were you doing last week? Que em português a gente traduz assim. O que você estava fazendo semana passada? Aí a resposta. I was fishing with my father. Eu estava pescando com meu pai. Continua 2. Individualmente, escreva um texto sobre as atividades que seu colega respondeu. Aí tem um exemplo, né? He was swimming last weekend at the beach while her sister was playing with the other kids. A gente traduz como ele estava nadando no final de semana passado na praia, enquanto a irmã estava jogando com as outras, brincando com as outras crianças. Vamos simplificar, tá, pessoal? Porque tem muita... Vamos lá. Tem muita coisa que a gente está num ambiente diferente, a gente vai ter que encurtar. Qual é a proposta que eu tenho para vocês? A gente vai fazer só esse tópico 1, que funciona... Eu vi, viu, Raíssa, soprando no microfone. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou criar uma pergunta, a gente vai, vou ensinar vocês como você faz uma pergunta do que a pessoa estava fazendo. Eu quero só respostas curtas. A gente não vai fazer um texto aqui, tá? Não vamos usar o chat para fazer texto, a gente vai usar só para o básico, tá? Quando a gente vai fazer uma pergunta, uma anotação importante. A palavra what, ela sempre vem primeiro. A gente aprendeu que quando a gente vai formar perguntas, né? Quando a gente estava estudando o passado contínuo, quando a gente vai formar perguntas, a gente lembra que a gente pegava o verbo to be e colocava na frente. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Tem uma seguinte frase, vou pegar uma frase simples de novo, tá? I was playing, tá? Eu nem vou terminar a frase, a gente pega só esse comecinho. I was playing. A gente estudou que isso significa eu estava jogando, né? Ou brincando, porque play também pode ser brincando. Eu estava jogando. Quando a gente vai transformar isso em pergunta, a gente sabe que a gente pega o verbo to be, que é esse was, e a gente arrasta ele para frente da frase. Ficaria was I playing? Eu estava jogando? A gente estudou que para transformar em pergunta, eu troco o verbo to be com o sujeito, né? Só que detalhe, quando a palavra what aparece, não só a palavra what, vou colocar algumas palavras aqui, tá? Que é bom anotar, tá? What, were, when, which. Quando a gente encontra, deixa eu terminar, pronto. Which. Pronto, vamos lá. Quando a gente encontra essas palavras, what, were, when, which, elas, por mais que seja uma pergunta, por mais que você saiba que você tem que colocar o verbo to be primeiro, mas quando essas palavrinhas aparecem, elas vêm primeiro, antes mesmo do verbo to be. Vou até traduzir cada uma delas para vocês, né? What significa o quê? Where significa onde? When significa quando? E which significa qual. Pronto. Quando a gente vai fazer uma pergunta, se eu fosse falar assim, o que eu estava jogando? Vou pegar aquela frase, né? O que eu estava jogando? Em primeiro lugar, a gente começa as palavras de regra, tá? Essas palavrinhas sempre vêm primeiro. Então, eu diria assim, what I was playing. Pronto. Pronto. Eu fiz aquele mesmo processo, eu coloquei o verbo to be antes do I, né? Só que, apesar disso, a primeira palavra da frase tem que ser essas 4 palavrinhas. É como se elas tivessem predominância sobre as outras. Toda pergunta que você for fazer, essas palavras têm que estar no começo. Você pode trocar a ordem de tudo. Você pode pegar o verbo to be e colocar no começo, mas não antes dessas palavras, tá? É tipo uma regra. O que eu estava jogando, entende? Elas são tipo prioridades, tá? No começo da frase. Então, quando você vai perguntar, se eu fosse perguntar para vocês, né? O que você estava fazendo? A gente vai passo a passo. O que é what were you doing? Vou botar assim. Pronto. What were you doing yesterday? Traduzindo, né? O que estava, né, você fazendo ontem? Vocês pegaram a ideia da pergunta, como é que a gente elabora perguntas com esse what, que ele sempre vem no começo. E aí, alguma dúvida? Tá? Pra gente continuar, é bom saber se vocês estão pegando. Tá tudo certo até aí? Sim, ótimo. Pois vamos lá. Pronto. Agora é o seguinte, eu vou escolher, claro, eu vou escolher algumas pessoas, né, que eu gosto de fazer isso. Eu vou escolher algumas pessoas e eu vou fazer essa pergunta. Eu espero que você faça uma resposta rápida, tá? Eu não vou pedir para todo mundo de uma vez, porque não vai dar tempo, mas a proposta do livro é que a gente
fale, tá? Até porque essa seção vermelhinha que fala speak up, se você traduzir, quer dizer fale, né? Então, é uma atividade para que você fale, tá? Mas, tudo bem, eu vou pegando algumas pessoas, tá? Não vai dar para ser todo mundo. Deixa eu escolher aqui, um sortudo. Deixa eu ver. É isso, olha como tá tenso, né? Eu vou escolher. Pode ser você, Riquelme. Pode ser você, Riquelme. Oi? Pode. Riquelme, você foi escolhido, tá? Você não tem direito a recusar, tá? Eu vou te fazer a seguinte pergunta. O que você estava fazendo ontem? Eu vou te dar o quê? Um tempinho para você elaborar essa frase, tá? E você vai dizer, eu estava e a atividade que você estava fazendo, tá? Se você quiser escrever, você pode escrever no chat, mas o ideal é que você pronuncie também, tá? Até porque é uma atividade de pronúncia e escuta, beleza? Ok, não entendi foi nada. Cheguei agora, Assim, tava... ó, tá, eu vou deixar no chat a pergunta que eu vou fazer para você. Vai ser isso daqui. Essa é a pergunta que eu faria para você. What were you doing yesterday? O que você estava bom. Eu vou fazer isso fazendo aqui dormindo. ontem? Isso, cara. Aí você vai dizer eu estava e dizer o que você está fazendo. Riquelme, você foi escolhido, tá, Riquelme? Fala, Riquelme, what were you doing yesterday? Você pode digitar e depois pronunciar, tá? Não tem problema, não. Pronto, como é, Paulo Vitor? É o premiado do dia, Raíssa, é isso mesmo. A A, B e a C, tu tá falando da 38, né? Ó, enquanto o Riquelme, ele elabora a frase dele, eu vou colocar, tá? Vou colocar aqui os exemplos que eu coloquei, tá? O Paulo Vitor, para tu se basear aí, tá? Pelo menos para tu fazer. When they arrived. Ó, ô Paulo Vitor, eu coloquei a letra A aí, tá? Vou colocar a B agora. Tá? Pra tu... Vai acompanhando aí, tá? I was eating when someone broke the window. Pronto. Ó, é a letra B. Tá? Vai lá, Riquelme. Tá pronto, Riquelme? Tá pronto ou não tá? Isso, exatamente. Você fala o quê? I was e ação. Por exemplo, vamos supor que você estava jogando videogame. Vamos lembrar. I was. Jogar não é play? I was playing videogames. Pode ser? Se você estivesse dizendo que estava jogando futebol, I was playing soccer. Você pode falar soccer ou futebol, tá? Futebol é mais britânico, soccer é americano, mas você pode falar os dois. I was playing soccer. Se você estava dormindo ontem, I was, o verbo dormir é sleep, né? I was sleeping. E aí, entendeu a ideia, João? Ou Riquelme, desculpa, Riquelme. Lá você consegue. Vai, enquanto eu copio a C, você vai se preparando aí. Pois é. Pronto, aí a C, tá, Paulo Vitor? Acabei de colocar C. Aí vou colocar D, que é a última. Was parking the car when pronto, Paulo Vitor, a última eu coloquei, tá? I was, tá. Agora lembra que a gente lembra da regrinha. A gente usa o verbo to be no passado, mais o verbo com ing. Faltou o ing do verbo, tá? Para ficar playing. Mas eu quero que você fale. Fale no microfone pra gente, o Riquelme. I was playing. E fala o nome. Vai, Riquelme, coragem, cara. Vai lá. Tá bom, tá. Você não quer falar, não. Percebi, tá? Você tá. Tudo bem, tá? Vamos lá. A última pessoa, tá? Pra gente não tomar muito tempo, tá? Porque a proposta da atividade tem que ser rápida mesmo, né? Porque não é que nem a gente tá em sala. Vou escolher mais um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem vai ser o. Vai ser a sorteada, tá? Porque já foi um menino. Pronto. Então eu vou escolher a menina agora. Os meninos já podem relaxar, mas vai ser uma menina. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Patrícia, pode ser você?
Você foi escolhida. Olha aí. Coragem, tá? Vamos lá, Patrícia. What were you doing yesterday? E aí, o que você estava fazendo, Patrícia? Glória, né? I was studying and eating. Boa, eu estava estudando e comendo. Você quer pronunciar para me ouvir? I was studying and eating. Isso foi meu caminho andado, Patrícia. Meu caminho andado. Foi ótimo. I was studying and eating. Olha aí, perfeito. Isso aí, olha aí, Riquelme, aprende com a Patrícia, tá? Olha aí. Que coragem, né? Patrícia, obrigado, tá, pela participação. Gostei, foi bom. Vamos lá. Vamos para a próxima, né? Agora a gente está na etapa de suplemento. É perfeita, é fluente, tá? Eu entendi perfeitamente o que ela diz. Vamos lá. Suplemento. Também está em português, tá? Alguém se candidata para ler para a gente? Se suplemento, que é o suplemento. Quem aí se candidata? Pablo, era o Pablo. É verdade, Pablo. Era tu, Pablo. Vai lá ler pra gente, Pablo. Me escutando? Tô ouvindo, tá? Tá ótimo. Usamos 3 diferentes verbos em inglês para dizer que uma pessoa está praticando um esporte ou realizando uma atividade física. Podemos usar play, jogar, go, ir, ou do, fazer. Uhum. No entanto, não tente traduzir ao pé da letra. Encare entre estes verbos em inglês como se fossem expressões. Isso, então o que ele quer dizer aqui? Então, um instante, tá? Vamos um pouquinho. Aqui, ele tá falando que a gente tá falando muito de fazer atividades, né? Do que você tá fazendo. Em inglês, é muito comum também que você use 3 verbos diferentes para falar de atividades específicas, sobretudo esporte, né? Aqui tá falando atividade física. Isso aqui é bem específico, tá? Quando a gente tá falando de atividade física, a gente só pode usar 3 verbos. Play, jogar, go, ir, e do, fazer. Você pergunta, tem alguma regra sobre esses 3? Não tem regra. A gente vai, pelo contexto, né, pela usualidade dos falantes, a gente vai sabendo em que ações, antes de que ações a gente usa play, antes de que ações a gente usa go e antes de quais ações a gente usa do. É justamente isso que a página seguinte do suplemento ele vai explicar pra gente. Quais ações a gente usa play, quais a gente usa go e quais a gente usa do. Também está em português, tá? Pablo, você quer continuar? Passou a parte do play, pode ser? Pode ir? Sim, só a parte do play, vai lá. Seguindo essa regra, usamos play para esportes com bola como futebol, soccer, basquete, basquetebol, voleibol, voleibol, handball, handball e tênis, tênis. Veja os exemplos. Pronto, aí tem um exemplo assim. Não, você quer ler? Pode ser, vai em frente, tá? Depois eu Pode ir? Pode continuar, tá? Pode. Sim, pode. Jim likes to play basketball. Pronto. Jim gosta de jogar basquete. Isso. Então, assim, toda frase que você vai utilizar esportes com bola, né? Então, assim, é só você associar play, a gente usa para falar de esportes com bola. Por exemplo, eu quero dizer, eu jogo futebol. I play soccer. No presente, eu uso aqui usando presente, só como exemplo. I play soccer, I play basketball. Nunca I do basquete, tipo, eu faço futebol, I do voleibol. O verbo play vai ser usado assim. Também, se você mudar o tempo verbal, vamos supor que eu vou fazer uma frase no passado contínuo, que é o que a gente está aprendendo, né? Eu estava jogando futebol. I was, como é um esporte com bola, a gente usa I was playing soccer. Sempre playing, porque é um esporte com bola, tá? Super simples, né? Essa branch do play deu para entender. Vamos lá, a do go. Quando é que a gente usa go? Quem quer se candidatar? Vamos lá. Alguém para ler a parte do go. Pode ser também isso aí, Raiz. I was playing basketball. Não, Riquelme, tudo bem, eu não vou chamar você não. Pessoal, vamos lá, tá? A participação também é importante. Pode, quem foi que falou? Pode, quem foi? Foi o Walter, eu. Walter. Pronto. Aí depois do Walter, a Maria Barreto que colocou no chat. Depois vai lá, Walter, lê a parte do go, tá? Pode ler. Go. Já para as atividades físicas e esportes que, em geral, podem ser praticados sozinhos, usamos o verbo go, com a próxima palavra seguida de ing. Entre as atividades estão
nadar, esquiar, caminhar e fazer Cooper. Vejam as frases. Mary likes to go skiing. Mari gosta de andar de esqui. Pronto, vamos parar aqui, tá? Isso aqui é interessante, tá? Certos esportes, você fala ir. Por exemplo, aqui a gente tem nadar, swimming, ski, hike, que é caminhar e fazer Cooper. Você sabe o que é Cooper, pessoal? Vocês já ouviram falar nesse esporte? Ninguém sabe o que é Cooper? Cooper, pessoal, tipo assim, é um esporte assim, o nome é aquele trote, sabe quando você... Não tem nada a ver, tá, Raikkonen? É aquele, tipo uma caminhada, tipo uma corridinha que você faz. A gente chama de Cooper, tá? Tipo, você pega, bota seu sapato e vai na praça, sei lá, dando umas voltinhas. É o correr. Pronto, correr. A gente fala Cooper, só que assim, é um jeito de rico, tá? Só rico fala a palavra Cooper, tá? Que não é muito comum, não. Raramente você vai escutar a palavra Cooper. E em português mesmo, tá? Em inglês é jog, tá? Mas o detalhe importante não é nem isso. O detalhe importante é que o esporte que você está praticando, o verbo, né, que representa o esporte, ele vai ter que estar com ing, né? Então, aqui ele deu o exemplo do skiing. Eu vou aqui usar o exemplo do swim, que é nadar, né, para não repetir o exemplo. A gente tem swim, que é nadar, e eu vou falar o seguinte: eu estava nadando, né? Ou seja, você vai falar que você estava praticando esse esporte que é nadar. Você vai dizer o quê? Então, vamos falando presente, né? Eu vou nadar. I go swimming. I go swimming, tá? E lembre, sempre, isso é que o detalhe importante é simplesmente esse ing. Depois do go, a ação vai ter que ficar com ing. Isso é outro detalhe, tá? Pessoal, o do foi vamos lá, para ler o do foi a Maria. Maria Barreto, pode ler, tá? Quando for uma arte marcial, como karatê, judô e... Qual é esse nomezinho aí, professor? Taekwondo. Taekwondo, usamos o verbo do. Também usamos para práticas como yoga ou ginástica. Veja os exemplos. Mike and Carol do karatê. Mike e Carol fazem karatê. They did judo when they were... Esse nome? Were children. Eles fizeram judô quando eram crianças. Pronto, ótimo, Maria. Valeu, tá, Maria? Valeu, Maria, Walter e Pablo, tá, para participação. Raíssa, então, eu coloquei no presente mesmo. Eu vou nadar, tá? Se você quiser colocar, eu estava indo nadar, aí se eu fosse mudar o termo verbais, aí sim você colocaria. I was going swimming. Deixa eu colocar aqui. Ó. Swimming. I was going swimming, tá? É porque eu falei no presente. Eu vou nadar, tá? Mas se você quiser colocar no passado contínuo, aí você fala I was going swimming. O importante que está nesse detalhe, né, nesse suplemento, é que a ação, a prática do esporte, que é swimming, tem que estar com ing, tá bom? Aí fica dois ing juntos, né? I was going swimming, tá? Entendeu, né? O Riquelme, pergunta lá. Pode perguntar, tá, Riquelme? Professor, o que significa Watch Machine? Como Lot Machine, como é que se escreve? L-O-T? Não sei. Tem que saber, cara. Eu só ouvi falar de Watch Machine. Lost Machine? Não, tem que escrever, porque eu tô vendo Lost, pode ser Lost, não sei, tá? Nunca ouvi falar, pelo menos. Mas vamos lá. Pessoal, sobre esses usos, a Outing Machine. Outing, não faço a menor ideia, Ricardo. Nunca ouvi na minha vida Outing Machine. Nunca na minha vida. Vamos lá. Isso é coisa de jogo, com certeza. Você viu isso em algum jogo, tá? Eu já falei que sou por fora de jogos. Pessoal, alguma dúvida sobre os usos do play, do go e do do, para falar de algumas ações? Senão a gente passa adiante, tá? Vai lá. Tudo certo? Mais ou menos. Então vamos lá, tá? Vamos para frente. A gente tem aqui o exercise, tá? Isso aqui basicamente vai ser um exercício baseado no que a gente acabou de ler no suplemento. Fala assim, exercise. Do, go or play. Choose the correct verb. Ou seja, fazer, ir e jogar. Escolha o verbo correto, né? Olha, o Raiz, a minha intenção era fazer essa na sala e deixar a página seguinte para casa, tá?
Porque na página seguinte, eu vou deixar também, tem a página 41 que também vai ficar para casa. E logo adiantando que a página 41, você vai ter que fazer mais garranchos produtivos, tá? Mas vocês são bons nisso, vocês fazem garranchos bons, tá? Vai ser fácil para vocês. Vamos lá. Esse exercise diz o seguinte, a gente tem algumas ações, tipo swimming, table tennis, exercise, athletics, jogging e crosswords, tá? Tranquilo, João, tá? A gente vai preencher aqui, tá? A primeira dica que eu dou para vocês, se tem ING, você já sabe automaticamente vai ter go, tá? Então, a letra A tá meio óbvia. Se tem swimming, né? Swimming, já tem o ING, você coloca go. Lá embaixo, a gente tem outra palavra com ING, que é jogging. Então, também tá na cara que é go, porque a gente usa o go com o ING. Tá, F, deixa eu ver. F, onde está F? Palavras cruzadas, tá? Crosswords, tá? É uma junção de cross, que quer dizer cruzado, e words, que quer dizer palavras, tá? Muitas vezes cross também quer dizer cruz, em alguns contextos, tá? Mas crosswords é palavras cruzadas. Pronto, vamos lá. Vamos fazer A1, deixa eu colocar a letra A já está respondida, né, praticamente. A gente sabe que é go. A próxima, a letra B, vamos colocando aí, tá? A B, o que vocês acham que é? Sim, Pablo, agora. O que significa block metal? Block metal? Também nunca ouvi falar. Block de bloquear ou é black? Se for block, é tipo de bloquear mesmo, tá? Agora, metal, nunca ouvi falar. Pronto, vamos lá. A letra B. Eu sou muito sincero, né? Às vezes. A letra B, todo mundo colocou play. Pessoal, é isso aí, tá? É play mesmo. Letra B é play, certíssimo. A C, a gente tem na C, exercise. E aí? Exercise. Logo a dica, não é bem um esporte massivo, não é gol porque não tá com ING, tá? Lembra que quando tá com ING, a gente sempre usa combinar gol com ING, então provavelmente não é gol porque não tem ING. A gente geralmente vai ser do, porque a gente geralmente usa do para aqui tá falando de artes marciais, mas na verdade é qualquer ação que você faz com o seu corpo. No caso, você é taekwondo, judô, esses esportes que você usa o seu corpo, tá? Na maioria das vezes, você vai usar do, tá? Então, a letra C é do. Não pode ser play, Pablo, porque play é com bola. A gente acabou de ver que play a gente usa para ações que a gente faz com a bola, né? Então, é do mesmo, tá, pessoal? A D, a gente tem o seguinte. D tem athletics. E aí, o que vocês acham que é na D? Que é atletismo. Go. De novo, a letra D não pode ser go, porque athletics não tá com ING no final, tá? Então, não pode ser go, tá, Maria? Deixa eu ver. Paulo Vitor, Black Saturday. Com certeza eu escrevi errado, mas Black Saturday é sábado negro. Se você tiver escrito certo, eu acho que você não colocou o A depois do S, tá? Black Saturday, se for Black Saturday mesmo, como eu tô entendendo, é o sábado negro, tá? Vamos lá, a letra D. Pronto, a letra D eu vou colocar, tá? A Maria colocou do, isso aí. E tá certo, tá? É do. Que no caso é atletismo, né? Deixa eu colocar aqui no chat a próxima. O próximo que a gente tem é go. Letra E, eu já dei porque a gente sabe que termina com NG, então é go, tá? Go jogging, tá? Go jogging. Vamos lá, que jogging, como a gente acabou de ver lá em cima, né? Jogging é o mesmo que Cooper, tá? Tá lá na seção do Go, né? Jog é o mesmo que Cooper. E tá com ING, né? Então vamos lá. A F, a gente tem a letra F. E aí, o que é que vocês acham da letra F? Crossroads, né? Que é palavras cruzadas. Alguém colocou na F, alguns colocaram play. Essa aqui vai dar um pouquinho de polêmica. Mas vai ser interessante, vai ser interessante. Vamos lá, do, ó, alguns colocaram do, play. Fica estranho, mas ó, eu vou acrescentar uma informação que o livro não colocou, porque no livro lá em cima colocou que play é geralmente esportes, né, com bola. Mas detalhe, jogos, tipo videogame, por exemplo. Videogames, para pensar, qualquer videogame, joguinho, né, de videogame, a gente fala play. A gente fala play videogames, a gente não usa outra palavra. Então, assim, por mais que o livro não tenha adicionado essa informação, mas o play, ele também serve para joguinhos, tá? Você pode ser palavras cruzadas, joguinho da vareta, qualquer joguinho que é tipo brincadeira, é play, tá? Então isso aqui eu nem vou culpar vocês porque o livro não colocou isso no texto, tá? Mas é só você lembrar de videogames. A gente fala play
videogames. Ou seja, para joguinhos é play também, tá? Então, por isso que a F, nesse caso, vai ser play, tá? Então, é jogar palavras cruzadas, né? Play crosswords. Pois é, assim, é mais ou menos, Raíssa, é porque às vezes não dá para colocar tudo no livro, e é normal, tá? Se a gente fosse ler um livro com todas as informações, acontece, tá? Para mim isso não é um grande problema, não, mas ajuda. O que ele deixou aqui no livro pra gente já ajudou bastante. Vamos lá. A 2, que é a última que a gente queria fazer em sala, tá? Eu não queria fazer outra, mas vamos ver enquanto o tempo vai dando. Quando a gente tiver tempo, a gente vai discutindo, né? A 2 fala assim, marque a opção correta, né? Young people often, tracinho, volleyball on the beach in summer. Que diz o seguinte, pessoas, jovens, né? Sempre, tracinho, voleibol na praia no verão. E aí? Play, exatamente, pessoal. Se tem bola, é play. Isso aí, Júlia, tá? Play, certíssimo, tá? Pessoal, vamos para a próxima página. A gente não vai fazer essa atividade da próxima página. Essa vai ficar para casa, tá? Porque, na verdade, essa daqui também são subseções da questão 2, tá? No caso, a gente tem na questão 2, a gente teve essa primeira frase. E a gente tem a 2, 3, 4 e 5. Vai ficar para casa, tá? Eu queria só que a gente, nessa aula de hoje, para finalizar o capítulo, a gente discutisse essa parte de aspectos culturais, né? Que é essa abazinha que é verde. Pois não. Professor, Pois não, pode falar. qual é a questão da E e da... Não, da C e da E da questão 1? C e a E. Pronto, a C a gente colocou do, tá? Na C, então deixa aqui. Do na C e na letra E, né? Que você tá perguntando. A E, a gente colocou go, tá? Pode ir, tá? Isso, Beatriz. Eu vou deixar também no Google Sala de Aula, tá certo? Pessoal, alguém para ler na página 40 também tá em português, tá? Isso, verdade, ô Alan. 1 minuto. Será que dá tempo a gente ler isso aqui? Ler e comentar? Não, dá não. Infelizmente não vai dar. A gente pode deixar a próxima aula. Eu deixo para casa, né? A página 40, para você fazer. E na volta, a gente lê esses aspectos culturais e a gente comenta, tá? Pode ser, Igor, tá? Eu leio na próxima, tá bom? E para casa também vai ficar 41. Na 41, tá aqui, tá em português também, sabe o que é para fazer, tá? Eu vou colocar, tá? Vai ser a 40 e a 41. Como eu disse, são mais garranchos que você vai ter que fazer, tá? Mas vocês são bons nisso, tá? Vocês são bons, tá? Pessoal, até mais, tá? Parabéns para quem participou. Obrigado, tá? Pela participação de vocês. E até a próxima.